Oi! Eu sei que eu sumi, eu sempre sumo, eu sou que nem aquele bonequinho daquele desenho que eu esqueci o nome, que usa um vestidinho azul, ele é baixinho. Enfim, eu sei que eu sumi, mas a gente tá de volta com conteúdo e eu sei que cada vez que eu sumo e apareço de novo, o fundo é diferente, mas é isso aí, entendeu? Vocês têm que aceitar. Hoje eu vou falar sobre jeitos diferentes de fazer pintura de agulha. Então, se você não sabia que dava pra fazer pintura de agulha de vários jeitos diferentes, hoje eu vou te ensinar 4 deles e vou falar a diferença de um pro outro. Então bora lá pro vídeo! Pera, não esqueça de se inscrever nesse canal, apesar de eu sempre sumir, eu prometo que eu vou me esforçar ao máximo pra aparecer mais aqui. Não se esqueça de então se inscrever no canal, curtir esse vídeo se você gostar e comentar alguma coisa. Bora pro vídeo. Fiz aqui 2 quadradinhos que eu vou preencher com as mesmas cores, só que em um deles eu vou fazer de um jeito e no outro eu vou fazer de outro jeito. Existem ainda mais jeitos de fazer pintura de agulha, mas esses são os principais. E eu só quero que vocês percebam a diferença que dá fazer de um jeito para o outro. Vou começar com a cor 885. A primeira camada dos 2 quadradinhos vai ser igual, porque é a primeira camada, né? Aqui no caso você poderia entrar tanto aqui, desde aqui de baixo, vindo até aqui em cima, na borda, ou ao contrário, né? Saindo aqui da borda e vindo até aqui embaixo. Cara, não sei se dá pra escutar essas motos, mas por favor ignore. Eu prefiro sempre entrar aqui no meio e vir aqui pra bordinha, porque eu consigo escolher melhor onde que vai o meu ponto daqui de cima, né? Eu consigo ver a trama de cima e a partir disso eu escolho onde minha agulha vai. Vou preencher essa primeira camada normal inteira assim. Lembrando que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre pintura de agulha, como fazer pintura de agulha, então se você ainda não assistiu, clica lá no meu canal e procure-o. Pois bem, agora a gente tem que começar a mesclar aqui uma cor na outra. A primeira coisa que você tem que saber é que quando você preencher com pintura de agulha, vai formar alguns buraquinhos. Regra número 1, vai formar, não tem o que fazer, vai formar. Não tem como deixar liso que nem um desenho, porque a gente tá usando linha e não lápis, né? Então vai formar alguns buraquinhos. Regra número 2, quanto mais clara for a cor, mais desses buraquinhos vão ser formados. Então essas 2 cores que eu tô usando aqui são bem clarinhas, portanto é normal que fique mais buraquinhos no preenchimento. Não estranhe. Quando você usa branco, por exemplo, se você fizer um preenchimento inteiro de branco aqui, várias camadinhas de branco, nossa, fica com um monte de buraquinho. E quando você usa preto, quase nem aparece, porque é preto, né? Beleza, agora eu vou usar a cor 881 para fazer um degradê aqui. E aí tem vários jeitos que eu posso fazer. Eu vou mostrar primeiro o jeito que eu uso nos meus próprios bordados, que é entrar aqui na camada anterior com a agulha, partir o fio ao meio, sim, é um único fiozinho, mas dá pra partir ele ao meio. Ó, partir aqui o fio ao meio, tá vendo? Dá pra dar um zoom aí. E avançar até a próxima camada, onde ainda não tem bordado, onde só tem tecido. Daí eu vou vir aqui do lado, parto esse fio ao meio e avanço no tecido, certo? Então, a partir da minha segunda camada aqui, eu faço um preenchimento do bordado pro tecido. Do bordado pro tecido, do bordado pro tecido. Fiz aqui até a metade, só que também tem outro jeito de fazer. Eu tô então entrando aqui no bordado e saindo aqui no tecido. Só que quando eu entro, eu tô partindo essa linha ao meio, esse fio aqui da camada anterior ao meio, olha só. Eu pego um único fiozinho
e parto ele ao meio com a agulha. Desse jeitinho aqui. Mas você também pode entrar aqui na camada anterior e ao invés de partir um fio ao meio, você entrar com a agulha entre dois pontos. Tá vendo, ó, que agora não tem nenhum fio partido ao meio. Só tem uma agulha entre esses dois pontinhos aí. Eu também posso preencher desse jeito. Quando tá com muito preenchimento aqui em cima, né, quando tem muito pontinho bem grudado um no outro, é mais difícil de fazer isso, porque você tem que achar o ponto certinho onde a sua agulha vai entrar entre os pontos. Ó, quando os pontos estão mais separadinhos, daí fica mais visível. Então, beleza, até agora já tem 2 jeitos da gente fazer esse preenchimento. Vou terminar de preencher antes de continuar. Olha só, então até aqui a metade eu tenho um tipo de preenchimento, até a outra metade outro tipo de preenchimento, apesar dos dois terem a mesma base, né? Então os dois começam aqui do bordado e vão pro tecido. Por que eu faço desse jeito aqui? Quando eu bordo os meus próprios bordados, eu uso uma mistura desses dois, né? Então eu coloco os pontos, vou preenchendo do bordado pro tecido, e aí às vezes eu entro dentro do ponto, parto o fio ao meio, e às vezes eu entro entre 2 pontos, porque né, nem sempre é possível fazer 100% de um e 100% do outro. Mas em todo caso, eu saio do bordado e vou pro tecido. Por que eu gosto de fazer desse jeito? Tá vendo que os buraquinhos aqui, eles estão bem sutis, quase nem dá pra ver? Quando a gente faz isso de entrar no bordado e sair no tecido, atenua esses buraquinhos do preenchimento. E aí deixa com uma cara mais lisinha, digamos assim. Claro que não dá pra tirar 100% dos buraquinhos, porque a gente tá falando aqui de tecido, de linha e tecido, né? Agora eu só vou terminar de preencher da mesma forma, então até o meio aqui vou partir o fio ao meio e depois eu vou fazer entre os pontos. Para isso eu vou usar o 882. Então esses são os 2 primeiros jeitos de fazer pintura de agulha. Metade é um, metade é outro, mas todos com a mesma base, saindo do bordado e avançando para a área do tecido. Inclusive, é bem difícil de distinguir um preenchimento do outro, né? Me conta aqui nos comentários se você consegue ver essa diferença ou se para você é tudo a mesma coisa. Agora eu vou preencher esse outro quadradinho aqui, só que a gente vai fazer de uma forma diferente. Então primeiro eu vou colocar a primeira camada, que eu disse que é sempre igual, e depois a gente vai falar sobre esse outro preenchimento. Beleza, agora eu vou fazer de outro jeito esse preenchimento, que é justamente o contrário desse, né? Então eu vou começar entrando com a agulha aqui embaixo no tecido e vindo até a camada de bordado, saindo com a agulha, partindo o fio ao meio, tá vendo? Aqui de novo eu pego esse fiozinho e parto ao meio. Então, eu vou fazer até aqui a metade e aí eu volto para comentar. Pronto, fiz essa primeira parte, já dá para perceber que tem aí uma diferença de um preenchimento para o outro, né? Tá passando muita moto aqui, Jesus amado. Agora eu vou continuar preenchendo, só que dessa vez, igual a gente fez no primeiro quadrado, eu vou colocar a agulha entre 2 pontos ao invés de furar uma linha. Mas a base vai continuar a mesma, então eu vou entrar aqui no tecido e sair aqui no bordado. Para mim, esse tipo aqui
de fazer degradê deixa o preenchimento no geral mais esburacado. Dá pra ver que esses buraquinhos na mudança de cor aparecem bem mais do que nesse daqui. E nos dois quadradinhos eu tô usando a mesma quantidade de fios, um fio na agulha, e as mesmas cores. Então por que subir no tecido e entrar por cima aqui no bordado deixa mais esburacado? Justamente porque você está entrando com a agulha daqui de cima e isso abre espaço para formar esses buraquinhos. Quando você entra com a agulha ao contrário daqui de baixo, a maior parte do buraquinho, né, o buraquinho maior, digamos assim, fica lá no avesso e aí ele não aparece. Então eu vou pegar o 882 para terminar essa parte aqui de baixo e a gente vai terminar também de comentar sobre esses preenchimentos. Pronto, terminei os dois preenchimentos e eu acho que é visível a diferença de um pro outro, né? Mas calma lá, eu não tô falando que um é melhor do que o outro, tá bom? Tô falando que eu uso mais esse daqui porque essa é a textura que eu quero dar para os meus bordados. Mas tá tudo bem você usar esse preenchimento, por exemplo, se você quer fazer alguma pintura de agulha que tem mais textura, né, que é mais texturizada mesmo, que você não liga que essas bolinhas apareçam. Então tudo depende do efeito que você quer passar com o seu bordado, né, da textura que você quer dar, do que você está bordando e qual que é o objetivo do seu bordado. Então os dois podem ser usados sem problema nenhum. O que eu quero que você entenda é que dependendo de como você faz essa pintura de agulha, o efeito final vai ser diferente, o resultado vai ficar diferente. Então, agora você já sabe disso e pode escolher melhor o jeito que você vai fazer pintura de agulha das próximas vezes que você for bordar. E também é importante falar que quanto mais fios na agulha você está usando, mais buraquinhos vai ficar, eles vão ficar mais aparentes, né? Porque tem mais área para ser perfurada aí. Então aqui eu estou usando um único fio, os buraquinhos ficam menores. Se eu estivesse usando 3 fios, por exemplo, eles seriam mais aparentes. E claro, tem gente que não segue nenhuma dessas regrinhas e faz como der na telha. Então, de vez em quando a pessoa faz uns pontinhos igual essa partezinha aqui, daí do nada ela muda para esse jeito aqui, aí depois ela volta para esse jeito aqui. Então ela vai fazendo sem se preocupar se ela tá entrando do bordado e saindo no tecido ou vice-versa. E também é possível fazer e dar um efeito diferente, dar um efeito mais mescladinho, né, um com o outro. Então, como eu disse, dependendo da textura que você quer dar no seu bordado, você pode utilizar um jeito diferente de fazer essa pintura de agulha. Às vezes você vai querer, você não vai ligar que tem mais buraquinhos ou até mesmo você quer que tenha mais buraquinhos para dar a textura desejada. Por exemplo, se você for fazer uma paisagem e você quer que tenha essa textura mais de grama, assim, você pode fazer a pintura de agulha daquele jeito que eu te ensinei, que tem mais buraquinhos, que vai ficar muito legal. Eu não tô aqui depreciando um jeito de fazer pintura de agulha e endeusando o outro jeito. A única coisa que eu quero que você saiba é que vai ficar diferente o efeito final do seu bordado dependendo do estilo que você escolhe fazer a sua pintura de agulha. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo qual jeito você mais gostou da pintura de agulha, qual jeito que você achou mais bonito. E fala também o que você gostaria de ver aqui no canal lá nos próximos vídeos, que eu prometo que eu vou parar de sumir.